Então, continuando a introdução do livro A Paz na Família, de Francisco Faus, As Cordas do Coração, página 8. Uma comparação simples pode ajudar-nos a perceber melhor a conveniência de começar reconhecendo a nossa culpa. O coração humano pode ser comparado a um instrumento de cordas. Imagine, se quiser, um violino, uma harpa ou um piano, que tem cordas também. É claro que para extrair do instrumento uma música harmoniosa, uma sinfonia, uma rapsódia, uma sonata, é necessário um bom intérprete. Mas não adianta dispor do melhor intérprete do mundo se o instrumento tem as cordas soltas ou mal afinadas. Por mais que o virtuoso se esforce, só conseguirá dissonâncias roucas ou estridentes, ruídos abafados, cacofonias. A primeira coisa que fazem os músicos de uma orquestra, antes de que o regente levante a batuta e imponha o silêncio expectante do início do concerto, é afinar os instrumentos. Qualquer amante da música lembra-se desses barulhinhos inconfundíveis de violoncelos, violinos e contrabaixos a regular as cordas. Pois bem, o coração tem as suas cordas, umas cordas que se chamam virtudes ou defeitos. São as cordas da humildade ou do orgulho, da fortaleza ou da moleza, da preguiça ou da laboriosidade, do otimismo ou do pessimismo, da generosidade ou da mesquinhez. Virtudes que soam bem ou defeitos que soam mal. Os outros, quer sejam amáveis ou grosseiros, quer sejam pacientes ou irritadiços, farão soar dentro do nosso coração uma nota conforme as nossas cordas. Se a corda da generosidade anda fraca, qualquer atitude da esposa, do marido, do filho ou do pai que exija algum sacrifício fará vibrar a nota desafinada do mau humor. Pelo contrário, se o coração for grande e a corda da generosidade estiver bem temperada, mesmo as agressões mais desagradáveis dos outros farão ressoar a nota da compreensão, da afabilidade, que desvia a discussão, da grandeza de alma que finge nem ter reparado na ofensa. E então haverá paz. Vale a pena, portanto, insistir em que a primeira causa das desavenças, brigas e desarmonias não convém buscá-la no que os outros fazem ou dizem, mas na maneira como isso que fazem ou dizem, quer seja bom, quer ruim, repercute no nosso coração. Aqui eu queria fazer uma pausa, porque eu achei muito interessante, assim, nós analisarmos, e aí eu levo sempre, para o lado da psicologia também, o que um filósofo chamado Sartre falava. Não é o que os outros fazem comigo que tem importância, mas o que eu faço com isso que os outros fazem comigo. Isso é que importa. E aí, olha só como é que tá tudo muito alinhado, né? A psicologia, a filosofia, né? A espiritualidade. Exatamente isso. A gente não pode se colocar à mercê do outro, senão a gente vira fantoche. Ah, eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Ah, eu fiz tal coisa porque o outro... Não, a questão não é o outro, é você. Cada um de nós tem o livre-arbítrio para escolher e não ficar refém dessa reação instantânea do que o outro gera em mim. Então, assim, é como falou aqui, né? O outro, ele pode vir para mim com grosseria, com impaciência, mas se eu estiver bem comigo mesma, né? Se minhas cordas lá da generosidade, né, da afabilidade estiverem bem afinadas, não adianta o outro querer extrair de mim coisas ruins.
E aí, o que a gente estava falando no início da introdução, sobre a questão da paz na família, da gente ficar sempre culpando o outro. Ah, porque eu não tenho paz, porque minha mãe é difícil, porque o meu pai, porque o meu cônjuge, ele tem um temperamento muito difícil. E sempre a culpa é o outro, é o outro, é o outro, é o outro, não está em você. Porque enquanto você colocar que o problema está no outro, você está se colocando vítima da situação, porque ninguém muda o outro. O que você pode fazer é mudar você. Então você não pode mudar o outro, mas o que você pode mudar em você em relação ao fato do outro ser assim? Vamos continuar a leitura da introdução. A gente já está terminando. Lembremos-nos do exemplo de Cristo. Ele, cujo coração, de homem-deus, tinha as cordas das virtudes divinamente afinadas. Espalhava à sua volta uma paz imensa, não só quando pregava aprazivelmente nas margens do lago de Genezaré, e todos se encantavam com as suas palavras, mas também quando agonizava no alto da cruz, cercado de impropérios, zombarias e tormentos atrozes. E aí, nesse momento, outra reflexão, né? Jesus, né? Ele era homem e um ser divino. Ele era homem e Deus. Quando ele estava ali, né, pregando, e ele falava coisas maravilhosas, ele também estava colocando para fora toda esse amor, né, toda essa generosidade, e tocava os outros. Mas também quando ele estava ali agonizando na cruz, ele não, ele não usou daquele momento das injúrias, dos maltratos das pessoas para tirar dele coisas ruins, não. Ele continuou colocando coisas boas para fora. Então é quando ele fala, né? Quem conhece a Bíblia, ele fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Nesse momento, qualquer ser humano falaria: Nossa, eu ia ficar com muita raiva, que perdoar? Eu quero mais que essa pessoa vá para o inferno. Ele não. Aí você fala: Ah, mas ele era Deus. Não, mas ele também era homem. Ele estava ali, né, subjugado a todos os tormentos, todas as injúrias, todos os maltratos que os soldados fizeram com eles e as pessoas. E, no entanto, ele ainda pede para o pai dele perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Esse coração dotado de perdão, de compaixão, que foi capaz de ver além do que aqueles homens estavam fazendo com ele. Do coração é que sai tudo, dizia Cristo. Tudo depende do coração, do amor, da bondade e das virtudes que nele se enraizam. Boas virtudes são geradoras de paz. Defeitos arraigados são provocadores de guerra. Como entendia bem São Paulo o ensinamento de Cristo? Bastará, por ora, lembrar apenas 2 trechos das suas cartas, que põem à mostra as cordas da paz e as cordas da guerra. Cordas da paz. Revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se um tiver contra outro motivo de queixa, mas acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados. Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 ao 15. Cordas da guerra. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Toda amargura, indignação, cólera, gritos, injúrias e toda espécie de malícia sejam banidos dentre vós. Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 31. Guerra e paz, sim, vale a pena encará-las ambas. E para que a nossa reflexão seja como uma escada que vai subindo dos fundões até as cumeadas, assim como Dante começou a Divina Comédia pelo inferno, também vamos iniciar estas simplicíssimas meditações entrando primeiro nos porões onde fermentam os conflitos familiares,
para depois subir, contemplar com perspectiva cristã o ideal familiar e procurar, enfim, os caminhos que podem conduzir a família à paz. E aí, então, a gente termina a introdução na página 11 desse livro, A Paz na Família, de Francisco Fauzi. Eu não falei no outro vídeo, da primeira parte da introdução, aqui atrás, então, o caminho para a paz passa pelo nosso coração. O autor destas páginas convida-nos, por isso, a descer aos porões do coração, onde diagnostica com firmeza as raízes do mal, o orgulho e o egoísmo comodista, que entronizam o eu no centro da vida familiar, o hedonismo e o utilitarismo, que atrofiam a capacidade de amar. Mas não se detém na denúncia, como hoje se gosta tanto de dizer. Com meridiana clareza, mostra que a paz é um bem que se constrói, à força de virtudes, de misericórdia e humildade, de espírito de serviço e esquecimento de si, de perdão, mansidão e paciência, e não por último, de caras sorridentes. Antes de eu falar sobre Francisco Fauzi, quem é esse autor, só para terminar, né, de fato, a reflexão sobre a introdução, quando ele fala aqui, né, ele explica o que são as cordas da paz, o que são as cordas da guerra, e que nós temos ambas dentro de nós, isso mostra que cabe a nós a decisão de qual as armas que a gente vai usar, se são as de guerra ou se são as de paz. Está sempre o nosso domínio, sob o nosso domínio, né? Qual delas vai ser lançada na relação. No nosso livre-arbítrio, então, cabe a nós essa decisão. Então, explicando quem é Francisco Fauzi, que é esse autor, nascido em Barcelona em 1931, é sacerdote da prelazia do Opus Dei. É licenciado em Direito pela Universidade de Barcelona e doutor em Direito Canônico pela Universidade de São Tomás de Aquino, de Roma. Ordenado sacerdote em 1955, reside desde 1961 em São Paulo, onde exerce uma intensa atividade de formação cristã e atenção espiritual entre estudantes universitários e profissionais. Também se dedica ao atendimento espiritual de sacerdotes e seminaristas. Não sei se ele é vivo, acredito que não, mas que preciosidade. Convido você a estar comigo no próximo vídeo, em que a gente vai ler junto o primeiro capítulo, Uma Descida aos Porões. Até o próximo vídeo.